Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou Jackson Luiz Camargo e hoje nós vamos conhecer um caso ufológico que não é tão conhecido na ufologia brasileira, que ocorreu na região de Joinville, em Santa Catarina. Um caso bastante interessante e que tem relação com outro caso clássico da ufologia brasileira. Mas antes de a gente começar e descobrir que caso é esse, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu likezinho, deixa seu comentário, curta, comente, compartilhe esse vídeo e dissemine informações ufológicas feitas com muita seriedade e objetividade aqui no nosso canal no YouTube. Então, antes de a gente conhecer esse caso, que é um tanto inédito na ufologia brasileira, nós vamos falar sobre o outro caso, o caso clássico, só para que você tenha elementos de comparação e possa associar com o caso que a gente vai abordar, vai focar no programa de hoje. Você já deve ter ouvido falar do caso Antônio Vilas Boas, um caso clássico da ufologia brasileira e mundial, o primeiro caso de abdução investigado e divulgado aqui no Brasil e que estampa aí muitos e muitos livros de ufologia, inúmeros artigos, inúmeros sites, inúmeros vídeos na internet que você pode encontrar informação sobre esse caso. Inclusive lá no portal Fenômeno, se você chegar no portal Fenômeno, na parte no canto superior direito, lá do site, você vai encontrar uma área de busca. Você pode escrever lá Antônio Vilas Boas, você vai encontrar o caso detalhadamente descrito, com todos os detalhes, reviravoltas, investigações, entrevistas que a gente tem sobre esse caso hoje, tá? É um dos espaços que mais tem informação sobre o caso Antônio Vilas Boas. Tenho certeza que você vai gostar. Então, resumindo um pouquinho o caso Antônio Vilas Boas e os detalhes que importam pra gente hoje. O Antônio, que é esse rapaz que a gente vê nessa imagem, na época, né, um pouco depois do caso, que foi feita essa foto, em 15 de outubro de 1957, por volta de 1h da madrugada, ele estava trabalhando na fazenda da família. Ele estava em um trator, trabalhando no campo, e de repente um objeto, esse objeto que você vê aí, ele se aproximou, passou por cima do trator, o trator sofreu uma pane elétrica e esse objeto pousou. E deste objeto saíram tripulantes que se aproximaram do Antônio Vilas Boas, imobilizando ele e levando ele para dentro desse objeto. Então aí você está vendo o desenho dos tripulantes que ele observou na ocasião. Repare que são seres semelhantes ao ser humano, um pouquinho mais baixos que um ser humano, com uma cabeça alongada e usando esse escafandro, né? E aí dentro desse objeto ele viu mais um tripulante, desta vez sem escafandro nenhum, uma tripulante do sexo feminino, e que é um dos personagens centrais dessa abdução dele. Pois bem, lá dentro desse objeto, esses seres tiraram a roupa do Antônio, fizeram uma análise inicial no corpo dele e fizeram uma limpeza, né, no corpo dele, passaram substâncias no corpo dele, coisas que ele teve que aspirar, né, respirar, e aí acabou causando náuseas. Ele vomitou, então ele expeliu alguns elementos do organismo dele. E aí entrou uma alienígena fêmea, que é aquela que a gente viu, que a gente está vendo nessa imagem aí. E aí então eles tiveram uma relação sexual, ele se sentiu sexualmente induzido, né, para ter essa relação. E aí depois disso, quando a relação terminou, essa alienígena apontou para o ventre e depois apontou para o céu, e depois ele foi deixado de novo no local onde ele foi capturado, tá? Então repetindo a data, esse caso aconteceu em 15 de outubro de 1957. E esse caso do Vilas Boas, ele tem um detalhe extremamente importante que aconteceu ali e que foi sendo constatado em milhares de outros casos que vieram depois, que é o aparente interesse na genética humana.
Ou seja, esses seres sempre têm um interesse em coletar material genético de variadas formas das pessoas que eles abduzem. Ou, às vezes não precisa nem abduzir, às vezes é um contato ali, de alguma forma eles conseguem extrair o material genético a partir de algum aparelho, alguma técnica específica. E esse interesse no aspecto da genética humana você observa em vários e vários outros casos. Lá no Portal Fenômeno, a gente tem vários e vários casos que tem esse aspecto. Então você vai observar lá casos como Barney Betty Hill, Cat Davis, o caso Antônio Nelson Tasca, também ocorrido em Santa Catarina. Então todos esses casos estão abordados no Portal Fenômeno com bastante profundidade, e lá você encontra esse aspecto, descrito esse aspecto da extração de material genético. Então esse caso que a gente vai abordar hoje aconteceu antes do caso Antônio Vilas Boas. Ocorreu no ano de 1953, envolvendo uma pessoa chamada Alfredo. Na época ele era um jovem de 15 anos, hoje já é um senhor, e na época ele trabalhava na cidade de Joinville, e ao final da tarde ele ia caminhando para a casa dele lá no distrito de Pirabeiraba, ao norte da cidade de Joinville, em Santa Catarina, bem perto do chamado Morro da Tromba. Você que mora em Joinville ou conhece a região de Joinville vai saber em que área esse caso aconteceu. Pois bem, então aqui nós estamos vendo o Sr. Alfredo em foto do ano de 2003, que foi o protagonista deste caso, né? Então ele está ali na mesma estrada que ele passava na ocasião, quando ele estava indo para a casa dele lá na região de Pirabeiraba. Então como que aconteceu esse caso? Então por volta das 19 horas, ele estava já no caminho dele, já dentro do distrito de Pirabeiraba, quando ele escutou um ruído forte e avistou uma luz acima do Morro da Tromba. O Morro da Tromba é esse morro que a gente está observando nesta imagem. Então a luz estava acima desse morro e ele ouviu esse barulho vindo dessa direção. Aqui então o Sr. Alfredo indicando a direção em que o objeto surgiu. Hoje então nós temos essa vegetação que obstrui a vista, né? Então naquela época essa vegetação era bem baixa, ele conseguia avistar o morro e hoje ele indica a posição em que esse objeto surgiu. Ali de novo fotos na mesma região, por outro ângulo. E então esse misterioso objeto, ele se aproximou rapidamente, e aí o seu Alfredo percebeu que ele era de aspecto metálico e tinha forma de um disco, exatamente como a gente está vendo nessa imagem. Então esse objeto se aproximou e pairou próximo à testemunha, a mais ou menos 3 metros de altura acima do chão. E ele relata que esse objeto ele tinha 3 janelas, como se fossem escotilhas, né? E ao redor desse objeto havia luzes coloridas que iam piscando em sequência ao redor do aparelho. E aí, repentinamente, abriu-se uma porta na parte inferior, onde surgiu uma escada. E por essa escada desceram 2 tripulantes, um de cada vez. Esses tripulantes, eles tinham um aspecto aparentemente humano, mas suas cabeças eram grandes e pontudas. Lembra do caso Antônio Vilas Boas, em que os tripulantes tinham aquela cabeça mais comprida e mais pontuda? É um relato muito semelhante. Aí você está vendo a imagem de novo dos abdutores do Antônio Vilas Boas, e aqui o desenho baseado no relato da testemunha, né? E o Alfredo percebeu que dentro desse objeto havia um terceiro tripulante, de aspecto feminino, e aí você vê a representação dele. Percebe-se que ele não estava com o mesmo traje dos outros tripulantes. Esse tripulante tinha cabelo castanho claro e aparentava ter grande beleza. E aí o seu Alfredo percebeu que os alienígenas, entre eles se comunicavam com uma língua estranha, um idioma que ele não conseguia entender. Mas quando eles se dirigiam ao seu Alfredo, ele entendia perfeitamente em português. Só que não era um português como era falado ali, era um português diferente, mas ele entendia perfeitamente o que os alienígenas estavam falando para ele nesse caso. E aí esses seres explicaram ao seu Alfredo que queriam recolher amostras de sêmen dele. E isso deixou ele bastante assustado. Então ele tentou reagir e entrou em briga mesmo com esses tripulantes. E aí o seu Alfredo ele conta que em determinado momento ele chutou um dos tripulantes que no depoimento do seu Alfredo foi jogado a uns 2 metros de distância.
Aqui pode ter um pouquinho de exagero da testemunha tentando aumentar um pouquinho o feito dele, né, de ter brigado com os alienígenas. Mas o fato é que ele reagiu. E aí, diante da reação da testemunha, protagonista lá, o Sr. Alfredo, esses tripulantes pegaram um aparelhinho e apontaram uma luz para o jovem Alfredo, que se sentiu paralisado e ele não conseguiu mais se mexer. Então os tripulantes conseguiram. Abriram a calça dele, colocaram um aparelhinho que fez a extração do material genético. Feito isso, os tripulantes entraram de novo nesse objeto, que decolou em alta velocidade, desaparecendo rapidamente. Embora o tempo da experiência tenha sido curto, o jovem Alfredo ele conseguiu olhar para dentro do objeto e percebeu que ali havia poltronas que eram como se fosse uma concha, onde o tripulante ficava dentro dessa suposta concha. E ali também havia algum tipo de... ele descreve como manivelas, mas é como se fosse um manche de controle do aparelho e alguns painéis que estavam à vista ali também, a partir do ponto de vista dele. E aí um detalhe curioso que antes de entrar no objeto e decolar, um dos tripulantes falou para ele que ele não deveria contar isso para ninguém, porque caso ele contasse, eles viriam buscar ele de novo. E aí ele manteve essa história em sigilo por muitos anos. E aí, em uma certa ocasião, ele estava caçando com um amigo e entraram na questão dos discos voadores e ele contou a experiência que ele teve. E aí, nesse momento, passou um objeto por cima da dupla de caçadores. Essas imagens que você viu, as fotografias, os desenhos, são do arquivo do ufólogo Júlio César Godard, do CIPEX, que fez a investigação do caso lá junto ao Sr. Alfredo. Certo? Se você gostou deste caso, então, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa seu likezinho, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse caso, curta, comente, compartilhe e ajude o nosso canal a crescer e ficar melhor ranqueado aqui no YouTube, levando informação de qualidade, com seriedade e objetividade, que é o que a gente precisa. E eu convido você também a fazer parte do nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, onde você vai encontrar pessoas bem legais falando sobre ufologia. Você vai ter notícias atualizadas lá, vai ter pessoal muito bacana interagindo lá com vocês, certo? E se você quer dar uma moral aqui pro canal, um apoio, aqui embaixo na descrição você tem o link para o Apoia-se, né? Para ajudar nosso trabalho, ajudar o nosso portal Fenômeno, um site repleto de informações ufológicas. Você vai ter material lá que você vai ter o maior acervo de ufologia ali. Você não precisa nem se cadastrar, é só acessar e usufruir. E para manter esse trabalho com qualidade e seriedade, né, a gente precisa de ajuda e toda ajuda é muito bem-vinda. Certo? Então ficamos por aqui no programa de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo e deixo vocês então com aquele nosso pensamento que a gente sempre traz aqui. Continue com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Um grande abraço. Tchau!